Boa tarde a todos. E aí, querida? Desculpa. Antes de dar início aqui, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os deputados, deputado Roosevelt, pastor Daniel de Castro, deputada Deise, e dizer que para mim é um prazer. Primeira oportunidade de dirigir a primeira sessão da comissão da qual sou presidente. Estou me sentindo realmente deputada agora. Agora nós estamos começando a fazer o carro andar, porque enquanto é só atividade de gabinete, você ainda não está está só no esquenta, né? Então acho que agora a gente realmente começa efetivamente os trabalhos. Nos desculpem se faltar alguma questão regimental, mas eu acho que tudo é questão de aprendizado. Nós estamos com uma boa assessoria, especialmente a assessoria da casa. Então, agradecer os servidores da casa, que é quem trazem para nós essa experiência aí para trás, e vai agregar, e a nossa equipe vai se juntar. Em pouco tempo, vamos estar fazendo isso aqui, como diz o outro, com os pés nas costas. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui pianinho. Se faltar alguma orientação, se precisar de alguma instrução, se alguém perceber que há alguma inversão, alguma coisa, pode solicitar e a mesa vai abrir aí para que a gente possa fazer o complemento e fazer a coisa certa. Havendo quórum regimental, então, às 15h51, nós damos início aí, no dia 10 de janeiro, com a graça de Deus e suas bênçãos, declaro aberta a primeira reunião extraordinária híbrida da Comissão de Segurança, da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura. Expediente, vou fazer a leitura do expediente. Leitura do decreto presidencial de intervenção federal no DF, de número 11.377, do dia 8 de janeiro de 2023, editado com o objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. 2. Decisão proferida pelo ministro relator Alexandre de Moraes no inquérito 4.879-DF, junto ao STF, proferido com o objetivo de implementar medidas a serem adotadas em respeito à democracia e às instituições brasileiras. Repercussão local e nacional das medidas mencionadas acima. A presença, os membros da comissão, eu como presidente, vice-presidente, pastor Daniel de Castro, o deputado Roosevelt, deputado Yolando e o deputado Hermeto. Não estão presentes deputado Hermeto e Yolando, mas tiveram as suas ausências justificadas. Matéria para discussão: garantia da estabilidade institucional no âmbito do DF e apoio às medidas requisitadas pelo interventor, nomeado no âmbito da segurança pública do DF. Colaboração e fiscalização no âmbito de suas competências, com a execução das medidas requisitadas pelo interventor, nomeado pelo Decreto Presidencial de Intervenção Federal no DF, número 11.377, de 8 de janeiro de 2023, no desempenho de suas atribuições de segurança pública no território do DF. Presentes os deputados, já me antecipei, e eu quero saber dos deputados presentes como eles votam, se estão de acordo com a leitura do expediente. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Declaro lido e aprovado os expedientes número 1, 2 e 3 da primeira reunião extraordinária híbrida da Comissão de Segurança de 10/1/2023, com 3 votos favoráveis e 2 ausências. E agora eu vou abrir para os deputados fazerem uso da palavra. Presidente, se a senhora me permitir. Nossa boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a nossa presidente, deputada Jane Kleber. Sei que eu estou muito feliz que a senhora assumiu a presidência da Comissão de Segurança. Eu fui presidente dessa comissão pelos últimos 4 anos e já havia comentado, e aí cumprimento o deputado Daniel de Castro, o carinho que eu tenho pela Comissão de Segurança. Mas a gente tem que ter o desapego, né? A gente vai viver outras experiências
dentro da estrutura da casa. Hoje a gente está como segundo secretário. Mas eu já havia externado, né, deputado Daniel de Castro, o carinho que eu tenho e a força que eu visualizo e a importância da Comissão de Segurança, né? Ninguém previu essa situação que a gente vivencia agora, mas demonstra a importância da Comissão de Segurança. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por estar assumindo essa comissão. Também parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de convocar essa reunião extraordinária para que nós possamos discutir os temas relevantes que estão na tona e também chamar a responsabilidade, né, todos esses fatos na cidade para a Comissão de Segurança, que é uma atribuição desta comissão. E a senhora, como delegada de polícia, tem todos os requisitos para que a gente possa fazer valer a representação e o papel e as atribuições da Câmara Legislativa no que diz respeito à Comissão de Segurança. Deputado, meus parabéns. Tá? Pela ordem, presidente. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. É um momento... Se o Egmar estivesse aqui, o pastor da nossa igreja, ele ia sorrir muito, mas é um momento histórico, né, Nicola? Que é uma fala que ele diz, mas um momento de aprendizado. A gente, às vezes, se sente meio deslocado, né, deputada e delegada Jânia Kleber, porque você está conhecendo, por mais que deputado Roosevelt estou encantado com a casa, porque os deputados que aqui chegaram de primeiro mandato, cada um tem se esmerado, você vê no brilho no olhar de cada um de querer aprender. Né? Então, nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, para aprender e peço aos senhores que tenham um pouquinho de paciência conosco. Nesse momento, eu quero também dar os meus parabéns à delegada Jânia Kleber, deputada, né? E delegada Jânia Kleber. Porque, ao longo da composição dessa casa, a gente fez muita discussão, muita conversa. E como foi boa a conversa? A gente conversou com todos os espectros da sociedade, aqui representado pelos deputados eleitos, né? De todas as cores, ideologias, e vai e vem, eu naveguei de quase presidente da CCJ, a quase presidente da COF, a quase presidente da CAF, naveguei em tudo e acabei virando primeiro secretário dessa casa, que para mim é uma função extremamente honrosa, mas algo me chamou a atenção no curso dessas discussões, por uma pessoa que eu tenho muito carinho, e aqui eu cumprimento com muito carinho mesmo, que é o deputado Roosevelt Vilela, que para nós tem sido assim, até um professor nosso ensinando a gente aqui, orientando. E um dia, conversando com ele, eu já passei pelo SNI, Serviço Nacional de Formação, fui da SNI, né, Escola Nacional de Formação. Meu sonho era ser policial. Aí fiz concurso da Polícia Civil, 1990. Passei, minha academia foi em 2002. Daí nasceu uma grande amizade com ela, porque ela é presidente do Simpol. Uma grande amizade, uma amizade de irmão. Mas me judiaram, não quiseram deixar eu entrar. Eu falei, eu vou virar delegado. Aí fui estudar, eu já era pedagogo, fui estudar para ser delegado. Fiz concurso, fiz direito, aprovei na ordem e fui advogar. Só que eu conheci outro mundo, que o mundo da advocacia, me encantei por ele e brigo até hoje para entrar na polícia. Quando o Russo falou, Daniel, essa comissão tem um papel fenomenal. Eu falei, Russo, eu já passei por lá, eu tenho alguma experiência na área de segurança. Ele falou, tem um carinho, mas engraçado. Aí o Russo começou a montar os membros da comissão de segurança. Eu falei, eu quero estar aí então, porque você vai estar, eu quero estar perto, o Hermeto. E a coisa mais extraordinária, e aqui eu falo esse preâmbulo, é para entender o que Deus tem colocado na mão dessa mulher que aqui está sentada como nossa presidente. Porque em tudo isso, ninguém requereu ser presidente dessa comissão. E o grupo sempre falava, essa comissão tem a cara da Jânia, essa comissão... Não foi, Roosevelt? Nós não poderíamos, né? Estava assentado na mesa, não poderia, essa comissão. E o Roosevelt que montou lá, ele que me colocou como vice-presidente lá, eu devo a ele. Aí ele foi colocando os membros e falou, mas essa cara, a presidente tem a cara da doutora Jânia. Apenas um preâmbulo, porque hoje nós estamos aqui na primeira sessão extraordinária da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E a esta comissão caberá talvez o principal papel no início de uma legislatura que se aventura nesse primeiro momento muito conturbada, onde as pessoas precisam entender a política e o direito, né? Aí o que Deus fez? Colocou uma delegada política e doutora.
Então, nas suas mãos está a condução de nós todos. Nós estaremos aqui, né, Roso, para dar total apoio à senhora, suporte, e espero que a gente possa entregar para Brasília o melhor trabalho que ela tanto almeja. Parabéns, Deus te ilumine e te abençoe, doutora. Pastor Daniel, só vou lhe perdoar que você me elogiou. Ele me chamou de Jânia. Mas eu estou quase mudando meu nome para Jânia, porque tem de gente que me chama de Jânia, o povo me chama de Jânia. Jânia Clébia. Jane Clébia. Mas isso é uma brincadeira. Mas muito obrigada, pastor, por suas palavras. O Roosevelt, ele é um amigo, é um colega de força, e de força de verdade. Ele representa uma instituição pela qual eu tenho muito respeito. E eu sou aquela, sempre mostrar um copo, exatamente como está isso aqui. E sempre me perguntar, ele está meio cheio, está meio vazio. Para mim, ele vai estar sempre meio cheio. Então, eu sou aquela que acredito no diálogo, na conversa, no ganha-ganha. Então, é sempre possível. Se eu tiver, nós temos uma comissão aqui e representativa. Nós temos um delegado de polícia, um bombeiro militar, um policial militar. Gente, está tudo certo. Não é? Nós vamos, e um advogado, e tem o Yolando, que veio para somar forças, né? Que é militar reformado. Então, juntos, com certeza, nós temos experiência de todos os ramos da segurança pública, e a gente pode trazer a experiência que cada um tem na sua própria área e juntar com a parte técnica, né, que vocês fornecem para a gente, que a Câmara vai nos fornecer, e com o mandato das pessoas que nos elegeram para estar aqui as representando. Então, vai dar tudo certo. E a gente vai fazer um bom trabalho para melhorar, para implementar, para fiscalizar, para cobrar, tudo que se refere, tendo em vista a melhoria da segurança pública. E como o pastor Daniel falou, já aconteceu. 8 dias do início do mandato e, infelizmente, nós sofremos aí a intervenção na área de segurança pública. E aí já vou começar fazendo uma defesa da nossa segurança pública, que, de verdade, eu sou absolutamente apaixonada. 41 anos de serviço público, passei pela saúde, pela educação e pela segurança pública. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Estava no abono de permanência há mais de 10 anos, para não largar o osso, como o povo fala. Não largo não, porque eu gosto de trabalhar, gosto desse serviço. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil. Nós somos exemplos, vamos ser exemplo o Brasil todo. Então, essa questão da intervenção, ela não pode falar por todo o trabalho que a segurança pública fez e faz e presta para o DF e vai continuar prestando. Então, a gente sabe que foi uma questão circunstancial, né? Todo mundo viu e não precisa repetir, e é o que motivou o início, esse chamado para essa extraordinária. Os fatos foram extremamente graves, de ter invasão dos poderes, e aí todo mundo aqui está no ramo do direito, e eu respeito e acredito em instituições. Eu sou robesiana por natureza, acredito na tripartição dos poderes e aquela que a ciência política fala para a gente, né? Que a gente tem uma espadinha de Damocles em cima da cabeça. Gente, isso é tudo. Ou você tem regra, ou você tem lei, ou você tem Estado, ou nós não vamos sobreviver. Nós vamos morrer, perecer da morte mais violenta. O que aconteceu ali ontem? Alguém podia ter dado um tiro, alguém podia ter morrido. Teve lá um policial militar que saiu com a cabeça aberta. Mas podia ter morrido, né? Então, uma pedrada mais forte, pedrinha maior, pega no lugar mais fatal, podia estar morto. Então, é isso. Aquilo ali é a prova de que a ciência política está certa, né? Sem ordem, sem Estado, sem hierarquia, sem a disciplina, sem alguém para dizer como é que as coisas têm que acontecer, cada um na sua função. Se não tiver isso, nós vamos perecer e da pior forma possível. Então, acredito em instituições, o que foi feito ontem não pode ser admitido. E a Câmara Legislativa não podia ficar de fora. Então, se aqui tem uma comissão de segurança que representa, graças a Deus, assim, eu acho que da forma certa, representa todas as forças, nós vamos trabalhar muito para a Câmara ter protagonismo nesse momento e para representar a nossa segurança pública, viu, pastor? Dizer que ela funciona assim, que ela cuida das pessoas, e que esse fato, a intervenção vai até o dia 31, é o que está proposto. E quando a segurança pública foi retomada, a gente quer, nesse período, inclusive, entender o que vai ser feito, como vai ser feito e como a Câmara Legislativa participar desse momento. Então, nós vamos abrir aqui para os debates, e aí o Roosevelt e pastor
Daniel de Castro, deputados, fiquem à vontade para a gente fazer esse debate e fazer as proposições. Ao final, eu quero trazer também uma proposição, mas quero ouvi-los primeiro. Presidente, a senhora me permite? Vou falar primeiro sobre o decreto de intervenção. Falei ontem no plenário, e vou repetir hoje. A intervenção, eu acho que ela foi totalmente desnecessária, descabida. Tem uma filmagem que mostra os manifestantes descendo o eixo monumental, já perto do Congresso, e a polícia fez uma linha, né? E os manifestantes invadiram e praticamente passaram por cima dos policiais, né? Graças a Deus, nós temos policiais que têm equilíbrio emocional, que têm uma boa formação. Porque se eles partem para fazer o enfrentamento e impedir a passagem a qualquer custo, hoje nós não estaríamos só discutindo o dano ao patrimônio público. Hoje nós estaríamos discutindo quantas pessoas perderam a vida naquele momento. Não estou aqui de forma nenhuma defendendo as atrocidades que houveram ali. Eu sou totalmente contra esse tipo de atitude. Os danos ao material, e não é um patrimônio público simplesmente, né? São edificações, imobiliários, que têm um simbolismo para a nossa nação, para a nossa democracia. Né? São espaços que foram discutidos, questões importantes que alavancaram e evoluíram o nosso país. Então, a gente deve um respeito. Aquele movimento foi totalmente errado. Mas se a gente tem uma polícia tão radical quanto os manifestantes foram, hoje nós teríamos uma tragédia. O governador Ibanez, ele foi induzido ao erro a todo momento. Quando o secretário executivo, e aí vou voltar um pouco atrás, quando o secretário de Segurança, recém-nomeado, parte para uma viagem de lazer, nas vésperas de uma manifestação, de um momento crítico como esse, nós não podemos nos furtar de dizer que ele errou. Quando o secretário executivo de Segurança Pública assume a situação e manda um áudio que em torno de 14 horas, presidente, para o governador, e esse áudio está publicizado aí, dizendo que a situação está sob controle, que os policiais vão acompanhar os manifestantes até a esplanada. Eu não consigo imaginar um governador que vai falar não, interrompa a passagem, peça, seria desproporcional. E aí sim nós poderíamos ter um revés, né? Ele segue a orientação do seu assessor, do seu secretário em exercício, né? E aí vem uma intervenção a nível federal, né? Que demorou 2 dias para exonerar o comandante-geral, e aí é o nosso papel aqui discutir algumas questões, né? Lá no Bombeiro, deputada Jane, quando a gente vai para uma ocorrência, o comandante do socorro, e eu já fui soldado raso, aí você chega no socorro, você vai fazer sinalização, vai cuidar do cone. Vai lá botar o cone para isolar a área, para não vir um carro passar em cima da viatura, atropelar a guarnição e as eventuais vítimas, né? E à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando experiência, vai graduando, e aí você começa a participar do socorro. E você fica mais antigo, eu sou subtenente da reserva, aí você começa a comandar o socorro. E uma coisa que a gente aprende é que o comandante do socorro, ele não pode entrar dentro da cena. Porque se ele entrar dentro da cena, a visão dele fica míope. E aí impede a tomada de decisão. Imagine se eu sou comandante de uma guarnição, tem um acidente automobilístico, várias vítimas presas nas ferragens, e eu não, sargento, dá licença que eu sou sub, aí eu pego o material de corte e entro dentro da viatura. E estou lá cortando. Aí eu não estou sabendo, não estou vendo se o soldado fez a sinalização e isolamento correto, se o outro está atendendo a vítima correta, se eu preciso chamar reforço, se eu tenho que chamar policiamento. Então, assim, o comandante da Polícia Militar, ele tinha que estar numa posição privilegiada para ter a visão, para falar, estou invadindo aqui.
O tenente passa o rádio para ele, comandante, estão invadindo por aqui, aí ele desloca a equipe daqui para lá, desloca a outra equipe para cá. E aí ele vai tendo possibilidade de fazer uma coordenação mais eficaz. Mas isso não quer dizer que nós não temos uma polícia militar eficiente e capaz. Faz parte da nossa rotina as manifestações na esplanada, né? Então, isso é uma rotina nossa. O que houve ali foi uma situação totalmente atípica, né? Eu defendo, sim, a nossa polícia militar, os nossos policiais militares. O bombeiro agiu de forma exemplar, né? Nós não ouvimos nenhuma notícia de que uma pessoa que passou mal, ou que foi acidentada, ou que se machucou, que não teve um pronto atendimento. Então, o bombeiro cumpriu a sua atribuição. Mas uma outra coisa que nos preocupa, presidente, e tem que ser objeto da nossa apreciação, são as pessoas que estão detidas. Como está sendo o tratamento delas? Como elas estão sendo tratadas? Chega a notícia a todo momento que pessoas estão passando mal, que elas não estão tendo uma alimentação adequada, não estão tendo uma assistência. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso. E a Comissão de Segurança ela vai se tornar, nesse momento, uma das comissões mais importantes dessa casa. E nós temos que fazer o nosso papel. Eu, como membro da Comissão de Segurança, nós temos que acompanhar. Deixo aqui para deliberação nós solicitarmos de imediato uma reunião com o interventor, né? Uma visita também à Polícia Federal, onde os manifestantes estão detidos, né? E também qualquer outra ação que se achar necessário também, para que a gente possa acompanhar. A intenção não é interferir nas atribuições de ninguém, mas acompanhar e exercer o nosso papel fiscalizatório e representativo, né, presidente? Obrigado. Obrigada, deputado Roosevelt. Abri a palavra para o deputado Daniel de Castro. Eu sou muito expressiva, dizem, né? Quando eu não gosto, eu não gosto. Olha para minha cara que você vê que eu não gostei. Aí eu fiz uma cara aqui, todo mundo ficou assustado. Que cara é essa que ela fez? Mas é uma notícia triste aqui. Eu acho que só aumenta a tensão, né? O Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-comandante da PM, que já havia sido exonerado, agora determinou a prisão dele. Então, eu achei desnecessário. Qual o objetivo? Deputado. Presidente, mais uma vez, parabéns pela condução. E eu sei que aqui a gente está sendo filmado, significa que as nossas falas aqui elas vão ter uma reverberação muito grande, ampla. E peço a Deus que tenha mesmo, viu, presidente, deputado Roosevelt? Peço a Deus que a nossa fala aqui chegue aos ouvidos de quem precisa chegar, seja no campo do executivo, do legislativo, especialmente no judiciário. Eu tenho pedido a Deus equilíbrio. Eu estou tentando transmitir uma voz para Brasília, que nessa casa eu queria muito ser e quero ser o ponto de equilíbrio para pensar pela minha formação, seja no campo pastoral, seja no campo jurídico. Eu temo muito, presidente, deputado Roosevelt, eu temo muito porque parece que a gente está no palanque político ainda. A gente precisa, né, deputado, descer do palanque político. Quem foi eleito está eleito. Todo mundo eleito, diplomado, quase todos empossados, só falta ser empossado o Congresso Nacional. Acabou o palanque político. A discussão que teve, se a urna foi correta, se não foi, passou, já foi. Tomou posse, acabou. A urna que elegeu um, elegeu outro, derrotou outro. Eu temo muito, estou muito preocupado, confesso, deputada e delegada Jane, eu estou muito preocupado. Eu me preocupo com a caça desenfreada a quem quer que seja, chamado boi de piranha, como queira se dizer o nome, me desculpe até a fala mais simples, mas eu me preocupo a gente querer encontrar neste momento alguém para dizer que é culpado. Nós vivemos, querendo ou não, ainda um Estado democrático de direito, sedimentado pelas nossas instituições democráticas.
É muito poder que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, e nesta feita, especialmente, o judiciário está investido de um poder. A Suprema Corte é a Suprema Corte. A gente não pode olhar para o STF na perspectiva de olhar para um homem que tem exarado algumas decisões, e até sempre tenho falado, eu como jurista, eu me atenho a elas, porque decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre e se resigna contra ela com uma condição, disputando com ela no campo jurídico. Se eu não concordo com o que o eminente ministro Alexandre de Moraes fez, que quem quer que seja, vá contra no mundo jurídico. Não adianta ir para a rua, gritar, espernear, não é o mundo político, é o mundo material, o mundo da lei, é o que sustenta a nação, é o compêndio, o arcabouço de instrumento legal que a gente tem. A gente não pode romper esses princípios. Até sendo uma figura até muito simplória que eu vou falar aqui, o Distrito Federal, ele sofreu um princípio do bis in idem, ele foi punido 2 vezes no mesmo dia. Num determinado momento, eu puno a unidade da federação, trazendo uma intervenção brusca já, mas vou concordar, devida talvez para aquele momento, mas eu acho que tinha uma outra linha, que era a linha do diálogo, do chamamento de todos os entes que representam essas forças para um diálogo, e quem sabe ali já buscar culpado, mas não, vamos punir, puniu. Retira a segurança do Distrito Federal, põe ela sob intervenção, indica o interventor. Tudo bem, vamos aceitar, é uma decisão que compete ao presidente, né? Mas eu acho que já estava por demais bom para que a gente chamasse para a mesa todo mundo para dialogar e pensar a solução dessa aberração, que eu quero dizer também, que eu discordo de tudo que foi feito, mas não venha punir todo mundo. Não tem como fazer uma punição generalizada, nem todos são iguais. Por favor, presidente, tem que ter a mão forte a senhora. Esta é a Comissão de Segurança. Tem segurança de pessoas em risco. Direitos humanos tem que ser evocado. Não pode ser direitos humanos só para um lado. Tem que ser para todos. Nós somos parte dessa nação. A nação está sofrendo por tudo que está acontecendo. Aí você põe uma infinidade de pessoas confinadas num determinado ambiente e trata todos iguais. Não é assim a lei. Existe o princípio da culpabilidade e cada um responde dentro daquilo que ele fez. Nós estamos colocando tudo num bojo, penando aqui, penando amanhã, penando depois. Aí, você faz a intervenção. Ato seguinte, você afasta um governador democraticamente eleito. Democraticamente eleito. Sem dar nenhum direito de resposta, sem um devido processo legal. E aí não vou questionar, porque o próprio governador, ele que se defenda, é natural, porque é um jurista, é um democrata, já falou que aceita, mas vai refutar a decisão no campo jurídico, mas caça a voz de quase 900 mil pessoas que acabaram de votar nele. Ato contínuo, estamos pegos aqui com a notícia que a senhora passou para nós, manda prender o ex-comandante da Polícia Militar. Não estou aqui refutando os atos, de maneira nenhuma, do eminente ministro Alexandre de Moraes. Jamais, jamais faria. Respeito, em função que a ele cabe, mas eu acho que é hora de ponderação. Viu, deputado Russo? Eu acho que se a gente não colocar a cabeça para todo mundo pensar e puxar para um equilíbrio, precisamos de equilíbrio. Porque no fogo, se você jogar gasolina, meu irmão, esse negócio vai continuar explodindo, explodindo. Daqui a pouco nós teremos coisas inconsequentes. Queira Deus que não. Como é que a gente vai superar isso aqui? Aí eu acho que essa comissão tem uma importância extremamente grande. Sugiro aqui, vou corroborar com o deputado Roosevelt Vilela, imediatamente uma visita ao interventor. A ele cabe hoje a condução da segurança pública do Distrito Federal. Isso significa que ele é o porta-voz do governo federal do Distrito Federal. Ele, nesse momento, ele representa o presidente Lula, eleito aqui, dentro do Distrito Federal. Para que a gente abra uma linha de diálogo. Seguramente ele vai ter um acesso muito maior ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes também, para que ele abra uma linha de diálogo.
Nós não queremos interferir em nada e nem vamos interferir em nada, porque cada um tem o seu pedaço e essa casa tem o seu pedaço e por esse pedaço ela vai responder, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas que a gente seja participativo, que a gente converse, que a gente possa se colocar. E eu conclamo isso, deputado Russo, porque essa casa, brilhantemente, ela tem dado uma resposta desde o dia 1º de janeiro. Elegeu todos os seus pares por unanimidade, aprovou uma CPI por unanimidade, ela está dando a resposta. Ela está dizendo, eu quero ser protagonista. Portanto, eu entendo que essa comissão necessita ser protagonista. Eu vou assinar embaixo o que o deputado Russo falou, pedir uma reunião imediatamente com o interventor para que a gente seja, pelo menos, avisado desses atos e, de repente, a gente possa contribuir com alguma coisa no sentido das decisões que ele vai tomar. Ato contínuo, aqui encerra o presidente Jane. Eu quero estar perto dessas pessoas que não estão. Essa casa não pode se furtar isso aqui. Saber se eles estão sendo bem tratados, se tem comida, se tem bebida. Oh, e preste atenção, aqui eu não estou defendendo terrorista, como diz, bandido, antidemocrata, nada disso. Até porque eu sou tranquilo, eu soltei uma nota e eu coloquei 3 princípios na nota. O primeiro, a livre manifestação. A esquerda não pode chegar contra isso, não, porque daqui a pouco ela pode ser oposição e ela gosta de fazer manifestação, e está certo. É livre, desde que seja dentro dos parâmetros constitucionais. Segundo, o ato que eu falo, presidente, punição de quem quer que seja. Aqui não libera ninguém, o governador sabe disso. Se foi ele, se foi eu, se foi outro, quem foi tem que responder. Se rasgou a Constituição, se saiu das 4 linhas da Constituição, tem que responder, e alguns têm que responder de forma dura, para que nunca mais Brasília assista o que assistiu. Por mais que a gente tenha assistido outras vezes a algo semelhante, mas em menor proporção. Como isso, nunca. E, em terceiro, é o que eu peço, o equilíbrio, a sensatez de diálogo. Sem diálogo, nós não vamos a lugar nenhum. Está faltando diálogo. E aí todas as forças, todos os entes políticos, todos os partidos, todas as cores. É o que eu penso. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Eu não fiz a leitura do decreto, eu queria consultar aí os assessores se há necessidade dessa leitura, uma vez que nas pastas dos deputados consta tanto o decreto presidencial como a decisão proferida pelo ministro relator, porque o tema do debate é esse. Então, nós colocamos nas pastas, acho que a gente não precisa fazer a leitura, não. Deputada, já foi publicizado o decreto, todos nós, é público, da minha parte, eu dispenso a leitura. Ótimo. Eu colhi aí das falas dos colegas, pelo menos 2 propostas. Eu tenho uma terceira, e eu vou ler as propostas e a gente vota, ou então nós vamos dar como aprovado, se não houver divergência. Se houver divergência, os deputados se manifestam e a gente debate a divergência. Uma proposta é uma reunião com o interventor. Então, que a Câmara vai providenciar o mais rapidamente, ainda essa semana, a solicitação da reunião para que a comissão possa comparecer e levar para ele externar, né, as nossas preocupações, o nosso interesse de participar. Sim. Acho que é isso. A segunda proposição, e eu acredito que está aprovado. É isso? É uma unanimidade entre nós essa aprovação. Se não for, os deputados podem se manifestar aí e a gente abre a discussão. Do contrário, fica aprovado aí a reunião com o interventor. Eu concordo. Foi proposta uma visita aos manifestantes. Manifestantes, nós estamos aqui, aí a retórica, né, como eu já disse antes, a gente não vai trabalhar nela, né? Que aí já ouvi de tudo, né? De terrorista, de infiltrado, fascista, de tudo. Mas a gente vai trabalhar aqui com as pessoas que foram detidas, né, em razão das depredações, mas que é um grupo grande e que, com certeza, deve estar sofrendo algum tipo de dificuldade com relação à logística. Então, acho que é importante, nesse momento, a Câmara, ali, como representante do povo, montar uma comissão e que a gente possa ir lá. Em princípio, a Comissão de Segurança, e a terceira proposta vai complementá-la, é que nós iríamos encaminhar ao presidente da Casa, o Wellington, uma possibilidade de forma extraordinária. Primeiro, eu vou tentar explicar para chegar na minha proposta. Já havia, por parte de outros parlamentares, a intenção de criar uma comissão que tratasse especificamente dessa situação do ocorrido no último dia
domingo, né, dia 8 de janeiro. Mas nós conversamos, nós, membros da Comissão de Segurança, e entendemos que tudo tem a ver com a segurança. Então, não tem a necessidade de criar uma comissão se já existe uma comissão de segurança, e esse é o papel dela, fazer interlocução interna e externa. Então, nós vamos abrir a possibilidade de que outros deputados que queiram participar da comissão, que venham como colaboradores. Os votos continuam como regimentalmente já ocorre, entre os 5 deputados que compõem a comissão, mas eles têm direito à voz, à opinião, a sugestões, e, com certeza, nesse momento tão grave, que, com certeza, não há disputa entre nós, mas há uma disputa, ou, pelo menos, um desejo de colaboração de todos, e não diferente da Câmara, por meio da Comissão de Segurança, que outros parlamentares que tenham interesse possam participar como colaboradores. Então, nós vamos encaminhar ao presidente Wellington uma definição que houve aqui por parte da Comissão de Segurança, de que a comissão vai atuar nesse momento de tantas urgências e fazer essa interlocução com os outros atores, inicialmente com o interventor, e, se houver necessidade de que esse debate seja feito com outras autoridades, que seja feito por meio da comissão. E há permissão para que outros deputados que sintam a necessidade ou o desejo de participar, que possam vir como colaboradores. Eu queria que os meus colegas, se for necessário, complementem ou acrescentem algo a essa proposta, para que a gente possa fechar aí como proposta da comissão. Presidente, deixa eu dar uma fala antes do deputado Roosevelt, até para ele nos ajudar, porque ele é o nosso decano aqui, né? Virou nosso decano. Nosso decano, está na casa, é mais experiente, e ele tem se proposto ser aqui um professor para nós. Eu pedi minha assessoria para dar uma olhada, porque a gente precisa, sugestão nossa é ir aonde eles estão. Eles são presos hoje, né? Eles são, na pior das hipóteses, detidos, presos, né? Eles a decisão foi para prender. Eles estão presos, Eles presos são presos em flagrante. São presos em flagrante delito. Vai haver decisão então, lá, se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se eventualmente serão liberados. Pois mas eles hoje são eles estão presos. São presos. Tudo bem que nós somos parlamentares, mas é a contribuição do deputado Roosevelt, que eu pedi à assessoria que desse uma olhada, para aí se a gente comunica a Polícia Federal, a ordem do eminente ministro Alexandre de Moraes, se a gente faz alguma comunicação também, só por um princípio aqui, para a gente também não errar, deputado Roosevelt. Você pode nos ajudar nisso? Eu acho que o senhor sabe melhor do que eu, o senhor é advogado, eu sou bacharel. Falando em direito. Mas eles estão sob a tutela da Justiça, né? Mas a gente pode encaminhar um ofício, eu acho, para a Polícia Federal, né? E a Polícia Federal, como ela que é a guardiã ali das pessoas, ela pode fazer esse atendimento. Eu faria uma outra observação também. Nessa comissão, deputada, eu acho que a gente podia chamar um representante da OAB para participar com a gente. Dos direitos humanos. Dos direitos humanos, da Defensoria Pública. Boa. Entendeu? A gente fazia um grupo representativo, né? Exatamente. E nesse ofício, eu acho, aí os regimentalistas da casa podem responder melhor, acho que não tem necessidade de comunicar a presidência da casa com relação à extensão desses membros, né, que eles podem ser parlamentares ou não. Mas eu acho que é muito importante nós comunicarmos formalmente à presidência dessa casa das atribuições da Comissão de Segurança, para que qualquer iniciativa que colida com a atribuição da Comissão de Segurança, ela não prospere. Perfeitamente. Tá? Aí sim. Perfeito. Porque hoje nós começamos a fazer isso de maneira informal, né? Surgiu a ideia de uma comissão, nós dissemos, não, a Comissão de Segurança está aqui, ela existe, vai ter a convocação e nós vamos atuar dentro do nosso papel. Então, se nós fizermos isso, já fica formalizado para que a gente não tenha que sair de colega em colega dizendo isso, né? Que a comissão existe e está atuando. Mas a gente fazer essa comunicação formal. Então, acho que, complementando aí a proposta, seria encaminhar ao presidente, né? Não precisa dizer para ele, que provavelmente ele saiba, mas reafirmando ali as atribuições da comissão
e que nós faremos essas visitas, né, e permitindo que os colegas que queiram participar aí como colaboradores da comissão fica à inteira disposição. Então, são 3 propostas. Se não houver mais propostas, eu vou declarar aí como líder aprovar as matérias discutidas e nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença dos nobres membros dessa comissão. Com a graça de Deus, declaro encerrada a primeira reunião extraordinária híbrida da Comissão de Segurança, às 16h30. Comissão extraordinária. Isso. Primeira comissão extraordinária. Não, reunião extraordinária, né? Da Comissão de Segurança. É isso. E, meus queridos, muito obrigada. Desculpa aí mas a gente aprende. Da próxima, vocês podem registrar que vai ficar melhor. Mas eu acho que a intenção era a gente externar aí nosso sentimento e os nossos desejos de que tudo se equilibre, né? Porque realmente todo mundo está muito tenso. E cada hora que você pega o celular, gente, aparece uma notícia nova, você pensa sempre na repercussão, né? O que essas atitudes podem repercutir e como é que isso pode interferir nas nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês e aos colegas, muito obrigada pela parceria. Pastor, muito obrigada. Roosevelt, parceiro, Roosevelt vai ser meu mentor daqui para frente. Já esteve aqui 4 anos.